Olá pessoal, para finalizarmos aqui então este capítulo das operações lógicas, falta olhar aqui então para a implicação, que é já aquela operação lógica que pode sempre suscitar um bocadinho mais de dúvidas. A implicação representa-se pelo sim por uma seta apenas a apontar para a direita e lê-se se qualquer coisa então tal. Ou seja, quando nós fazemos uma implicação é se P, então Q, ou se Q, então R. Vamos então explorar a tabela de verdade da implicação. A implicação envolve então duas proposições, e então com duas proposições, como nós sabemos, temos um total de 4 combinações de valores lógicos possíveis. Ambas são verdade, uma é verdade e a outra é falsa, ou vice-versa, ou ambas são falsas. E a partir daqui, avaliamos então o valor lógico desta implicação. Bem, a implicação é sempre um bocadinho mais chata e eu vou tentar voltar aqui a explicar a implicação, como fiz na disjunção e na conjunção, que é pensar no Zé. Relembro que o Zé, como é muito bom rapaz, faz tarefas domésticas, então aqui vou dar novos exemplos, ou seja, imaginemos P. O Zé arruma o quarto. E, proposição Q, o Zé faz tarefas domésticas. Agora, vocês reparem que arrumar o quarto é uma de várias possíveis tarefas domésticas, né? Ou seja, imaginem que eu nesta bolinha aqui tenho a proposição Q de 9, que o Zé faz tarefas domésticas, entre as quais ele arruma o quarto, e relembra que em exemplos anteriores eu até falava dele levar o lixo, né? Ou seja, imaginem que aqui dentro estariam tipo outras tarefas domésticas, outras situações que o Zé também pode eventualmente fazer. Isto, porque é que eu estou a falar isto assim? Porque a implicação, regra geral, tem sempre a ver com uma inclusão, com estar contido em... Ou seja, vocês reparem que eu poderia dizer aqui que esta proposição P está inclusa, está contida na proposição Q, porque o Zé arrumar o quarto é uma de várias tarefas domésticas. Então, o que nós temos que pensar aqui é o seguinte. Reparem, então se eu disser, se o Zé arruma o quarto, então ele faz tarefas domésticas. Reparem que isso é inteiramente verdade, porque se ele está a arrumar o quarto, então ele está automaticamente a fazer tarefas domésticas. Então, isso seria verdade. Bem, então e se eu dissesse que se o Zé arruma o quarto, então ele não faz tarefas domésticas? Repara que isso é uma situação que é falsa, porque se a partir do momento em que o Zé está a arrumar o quarto, então ele está a fazer tarefas domésticas. Ou seja, verdade implica falso, é falso. E isto acaba por ser a única situação em que uma implicação é falsa, porque se o Zé está a arrumar o quarto, então implica que ele está automaticamente a fazer as tarefas domésticas, porque se ele está a realizar a proposição P, que faz parte de um todo, então automaticamente ele está a realizar o todo. Esta é efetivamente a única situação em que uma implicação é falsa, ou seja, nos outros dois casos, reparei agora que tenho aqui um erro, nos outros dois casos a implicação será verdadeira. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Então reparem, falso implica verdade e falso implica falso. Bem, então se o Zé não arruma o quarto, então ele faz tarefas domésticas. Isto é verdade, porque reparem, se ele não arruma o quarto, ele pode fazer tarefas domésticas. Existem tantas outras tarefas domésticas. Ou seja, de facto ele pode não arrumar o quarto, mas levar o lixo como antes e faz tarefas domésticas. Da mesma forma, então se o Zé não arruma o quarto, então ele não faz tarefas domésticas? Sim, evidentemente. Imaginem que a única tarefa doméstica que o Zé fazia era arrumar o quarto. Então, se ele não estivesse a arrumar o quarto, então ele não estava a fazer a única tarefa doméstica que fazia, e nesse caso a implicação também era verdade. Ou seja, tu só podes considerar a implicação como falsa quando, ao dizeres que ele arruma o quarto, então ele não está a fazer tarefas domésticas, porque se ele arruma o quarto, ele está a fazer o todo automaticamente também. Lembrem-se disto porque é crucial. Implicação só é falsa quando verdade implica falso. Em todos os outros casos, implicação é verdadeira, ou seja, verdade implica verdade é verdade, falso implica verdade também é verdade, falso implica falso também é verdade. A propósito da implicação, tenho aqui uma série de exercícios também preparados. Este documento encontram mais uma vez na pasta, no painel inicial do Moodle, na pasta que diz exercícios regulares, lógica, e neste caso um documento diz implicação, propriedades da implicação, e eu vou passar agora então a resolver o primeiro, que é aquele que me serve de exemplo para esta última operação lógica.
E no exercício eu digo, considera as proposições P e Q. A proposição P é 2 raiz de 2 dividido pela raiz de 8 é igual a 3 mais elevado a menos 1. E a proposição Q é a área do círculo é igual a 2πr. Então, indica o valor lógico das seguintes proposições. Bem, como sempre, teremos que começar a estudar o valor lógico de P e de Q. Bem, reparem para já que a área do círculo é 2πr, é uma proposição automaticamente falsa, porque 2πr é o perímetro da circunferência e não a área. A área é πr ao quadrado. Em relação à proposição P, terei que fazer aqui uma simplificação. Terei que decompor para já a raiz de 18. A raiz de 18 composta dividido por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1, ou seja, tenho um par de 3. 2 que não tem par fica em raiz, ou seja, tenho 2 raiz de 2 dividido por 3 raiz de 2 igual a 3 mais elevado a menos 1. Reparem que se eu aplicar a regra do expoente negativo, roda a base e o expoente passa a positivo. Ficam 2 terços elevado a 1, que é 2 terços. Bem, 2 raiz de 2 sobre 3 raiz de 2. Bem, posso cortar a raiz de 2 e, efetivamente, tenho que 2 terços é igual a 2 terços, pelo que a proposição P é uma proposição verdadeira. Portanto, sendo P verdade e Q falso, vamos estudar o valor lógico de cada uma das seguintes. Na linha A tenho P implica Q. Bem, então se tenho P implica Q, tenho que verdade implica falso. Bem, esta, lá está, é aquela situação em que a implicação é falsa, porque se o Zé arrumou o quarto, então ele fez tarefas. Falso. Na linha seguinte tenho que implica P, e neste caso será falso e implica verdade. Bem, apenas verdade implica falso dá falso, portanto falso implica verdade, é verdade para a implicação. Na linha C tenho P e Q implica não Q. Atenção agora aqui, regras de prioridade. Sempre que nós estamos a estudar um valor lógico, a considerar uma expressão com proposições, primeiro devemos fazer negações, em seguida conjunções e disjunções e, por último, equivalências e implicações. Portanto, eu terei que começar por fazer aqui este P e Q e a negação, ou seja, verdade e falso implica a negação de falso. Portanto, primeira negação e esta conjunção. Então, verdade e falso é falso e implica negação de falso, verdade. Bem, falso implica verdade, pela tabela de verdade da implicação é verdade. Na linha D, siga a mesma linha de raciocínio e primeiro terei que fazer aqui este ou e acabo por fazer aqui, entre esta equivalência e esta implicação, primeiro a implicação porque ela está dentro de parênteses. Eu estou aqui, tenho a negação de verdade ou a negação de falso é verdade, é equivalente à negação de Q, que mais uma vez a negação de falso é verdade, a implicar P, que é verdade. Portanto, reparem, eu teria então verdade ou verdade é verdade, mas a negação disso é falso. Falso equivalente a verdade implica, desculpem, aqui coloquei P em vez de o seu valor lógico que era verdade. Aqui tenho verdade implica verdade e verdade implica verdade é verdade. Por último, falso equivalente a verdade? Não. Uma equivalência só é verdadeira quando os valores lógicos das proposições são os mesmos. Então, falso é o valor lógico desta proposição toda. Continuamos então nos próximos vídeos com exercícios sobre a implicação e as suas propriedades também.